tarde, amigos. É com alegria que estamos mais uma vez aqui reunidos para termos um papo fraterno, que nós possamos, nessa tarde, onde era muito comum nos encontrarmos lá no Leopoldo, que com a tecnologia, graças a Deus, a gente não ficou totalmente sem essa oportunidade de nos encontrarmos. Então, eu queria permissão para ler, eu vou ler aqui uma passagem da Agenda Cristã, pelo espírito de André Luiz, Psicografia de Chico Xavier, onde ele diz: estima a solidariedade. Você não poderá viver sem os outros, embora na maioria dos casos possam os outros viver sem você. Então, há pessoas que são muito apegadas à opinião dos outros. Então, o que é que nós vamos conversar essa tarde? Até quando a gente pode permitir que essa opinião dos outros nos ajude ou nos prejudique, certo? Nós vivemos, temos o livre-arbítrio e é muito importante a gente saber que direção tomar e como tomar e onde tomar. Então, o que ocorre? Muito interessante isso, né? Muitas vezes você acha que o mundo não pode viver sem você, mas na maioria das vezes isso não é o que ocorre comumente. Então, eu queria passar para vocês hoje uma fábula, que eu acho que ela diz muito, apesar dos exageros, porque ela é uma fábula que foi contada na nossa infância, mas o conteúdo dela é muito importante com relação ao conteúdo para um adulto, certo? Eu, quando criança, às vezes eu não entendia, eu achava assim, até que ela era um tanto quanto exagerada e tudo mais. Então, é a fábula do menino, o burro, o velho, o menino e o burro. Então, conta que numa fazenda morava um senhor com seu neto e que ele precisava ir até um lugarejo próximo para comprar coisas que estavam necessitando para a fazenda. E o que é que ocorre? Ele pegou ao raiar do sol, né? Assim, logo de manhã cedinho, porque não queria enfrentar sol nem muito calor, e vai com o neto, passeando junto com o burrinho, um burro jovem, forte. E ao passar por umas mulheres que estavam lavando roupa, elas gritaram: mas que coisa, por que é que o senhor tão velho não aproveita esse animal para transportá-lo, para o senhor não se cansar tanto, tendo em vista que a criança ainda é uma criança jovem? E assim o velho disse: você sabe que essas mulheres estão com razão, e subiram, e foi no burrinho, né? E o neto continuavam feliz, cantando, cantarolando e conversando. E, numa certa altura, eles já tinham andado assim alguns quilômetros, e eles passam novamente por uns homens que estavam fazendo uma construção à beira da estrada. E ao passar, eles escutam: mas que absurdo, como é que um senhor de idade está se aproveitando de um menino? Seu velho, não faça isso. E ele disse: sabe que essa pessoa está com razão. E desceu do burro e subiu o menino. E foram andando, né? Lá na frente, eles se encontram com pessoas que vinham caminhando ao redor, ao lado da estrada, e ao passar por elas, as pessoas dizem: mas que absurdo, um animal de tração, um animal que pode sustentar, aguentar peso, agora está numa situação dessa. Quer dizer, um menino e um senhor que poderia estar os dois em cima do burro. E assim o homem sabe que eles estão com razão, o velho, né? E subiu para o burro, e foram os dois, o velho e o menino, já estavam próximos da cidade. E nisso, tinham outras pessoas trabalhando e elas gritam de lá: mas que absurdo, como é que um senhor se aproveita de uma situação dessa, os dois ao mesmo tempo, quando deviam ir se alternando para o burro não ficar tão cansado. E isso, lógico, já tinha demandado algum tempo da manhã, né? O sol já estava mais intenso.
E o velho diz, e agora, o que é que eu vou fazer? Aí começam a dizer coisas, gritar, e ele anda mais um pedaço desconfiado, mas resolve carregar o burro. E ao entrar na cidade, ai, foi uma algazarra. Todo mundo ria, todo mundo dizia mil e uma coisa. Como é que pode uma pessoa estar carregando um animal, não sei o quê? Foi jogaram coisas nele, frutas e tudo mais, até que o burro se assustou bastante e saiu correndo, saiu em disparada. Então, meus amigos, eu faço a seguinte pergunta: de que vale a pena, muitas vezes, você não ser racional diante de certas atitudes? Você ter aquele ímpeto e tomar a primeira opinião que as pessoas dizem e falam a você. Nós temos que parar diante de uma situação muito difícil. Nós precisamos raciocinar friamente. De preferência, tem uma metáfora que você, estando dentro do liquidificador, você não vai conseguir ver nada. Então, se afasta, vê em que posição você pode tomar. Tenha em mente o seguinte: existem pessoas que podem nos auxiliar. Existem pessoas que são capazes, que são amigas, que são capazes de te acolher, de te orientar, de te explicar o quão é importante. E muitas vezes é por isso que eu falo muito, geralmente eu falo, de profissionais, para nos auxiliar. Por quê? Porque eles são racionais. Eles não vê o lado emocional da coisa. Então, ele vê pela razão, pelos olhos da razão. Às vezes é duro, porque você, muitas vezes, na maioria das vezes, você está precisando de um acolhimento. Mas você fala aquilo que é o que deveria ser o normal para agir naquela situação. E depois você tem o seu livre-arbítrio. Você vai ter essa capacidade de escolher. Você muito bem sabe quando você está fazendo o que é certo, você sabe quando está fazendo o que é errado, que atitude tomar, porque nós temos como seguir o bem. Já nos foi relatado muito, já foi passado, nós já passamos, nós que somos reencarnacionistas, por muitas etapas da vida. E por mais que a gente não se lembre dela, mas nós temos requisitos nas nossas memórias. Então, é muito importante, se você está passando por uma situação difícil, nunca, jamais colocar lenha ou combustível naquele momento. Se faz necessário que elevemos o nosso pensamento, que nós possamos criar um clima que nós possamos estar em paz, que se você não pode colaborar com aquilo, se afasta, se distancia, vai contribuir com preces, com boas energias, mas nunca jamais piorar a situação como ela esteja. Então, é muito importante você, para ser influenciador, né, que hoje tem os influencers, que é uma parte muito interessante, que a gente tem uma contribuição muito grande. Você tem desde você aprender a tirar uma mancha, a você ter resenhas de bons livros, que antes de você comprar, de você adquiri-los, você pode muito bem já ter um resumo daquilo, uma resenha do que seria aquele livro. Então, é muito importante na vida a gente saber separar o joio do trigo. Então, a internet é um campo muito bom. É tão bom que a gente está tendo a oportunidade de nos encontrarmos virtualmente. Mas há cascas de banana no meio dela. Então, a gente precisa ter discernimento. Não é você tudo que se fala. E outra coisa, evitar mensagens que sejam pontos nevrálgicos para determinadas pessoas. Porque você pode influenciar para o bem, mas também você pode influenciar para o mal. Você tem que saber que a palavra é forte, a palavra tem poder. Então, uma coisa muito importante que você faz, eu acho muito engraçado, que há um certo tempo atrás, eu tinha uma brincadeira, eu não sei até onde isso possa ser verdade, que tem certas pessoas que elas são
tão influente dentro de um país, dentro de uma comunidade, que basta ela fazer uma simples coisa, todo mundo no outro dia estava imitando. Na minha época mais jovem, era moda, entendeu? Então, se todo mundo vestia de um jeito, estava todo mundo se vestindo daquele jeito. E conta, não sei até onde isso é verdade, mas serve como exemplo, serve, é muito bom. Das pessoas que não têm discernimento. Aconteceu, você imita, você faz, você simplesmente tá, não é moda, tá no ritmo, tá tudo mais, então eu vou fazer. Conta que Roberto Carlos vinha descendo uma escadaria de um edifício e estava uma ventania muito forte. E a gravata dele, eu vou fazer de conta que isso aqui fosse a gravata, ela simplesmente voa e fica assim, no ombro dele. Diz que no outro dia, muita gente estava usando a gravata assim. Gente, eu não sei até onde isso é verdade. Mas isso serve para a gente verificar que muitas vezes pessoas de valor, pessoas que, tanto para o que é bom como que é para o que é para o ruim, acontece isso. Uma coisa que eu acho muito interessante é música. Música, olha, gente, tem aquelas músicas chiclete que você peleja para que ela se desgrude, mas aí, principalmente aquela que você não gosta. Há um caso muito interessante comigo que eu aprendi que a gente pode ser lembrado pelo que a gente gosta, pelo que a gente não gosta. Isso ocorreu comigo quando eu era mais jovem. Então eu detestava, hoje confesso que nem tanto, aquela música Garçom, de Reginaldo Rossi. Então eu tinha pavor, eu não aguentava ouvir. E tinha uma menina que era amiga de uma atendente minha que ela dizia assim: toda vez que eu escuto essa música, eu me lembro de Mônica. Eu dizia: meu Deus, mas lembre-se de mim por uma coisa que eu gosto e não pelo que eu não gosto. Depois eu passei a ver que, de fato, a gente é lembrado pelo que gosta e pelo que não gosta. Com relação à música, a gente tem que lembrar que o que a gente está levando para dentro da gente, a gente emana em forma de energia, que é isso que constitui nossa aura. Então, a gente tem que se aperceber. Muitas vezes, até, vamos dizer, certas gírias, certos palavrões, você tem que se aperceber do que está fazendo. Está certo, existem aquelas pessoas mais jovens que acham que aquilo para você ter poder num certo grupo, você se acha necessário se impor por aquilo que todo mundo está fazendo. Mas eu acho que à medida que a gente vai evoluindo, à medida que a gente vai botando para dentro da gente o que é bom, o que é necessário, um bom livro, você pode passar várias ideias. E você veja como é importante você influenciar para o bem, que existe um livro, né? É Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Então, você veja, ele é da década de 1900, se eu não me engano, 39, e ele conta vários casos, né? E ele vai falando assim, como é importante você influenciar para o bem, às vezes pequenas palavras. Uma coisa que me tocou muito era a passagem que eles falam de Theodore Roosevelt, onde ele diz que ele tinha uma coisa muito importante nele, é porque ele era um influenciador de educação e de qualificação do ser humano. Então, ele conta uma passagem em que um carro foi feito para ele, né? Eu não sabia, ele tinha uma deficiência nas pernas e ele precisava de um carro que fosse diferente. E o mecânico traz o fabricante e ele convida todo o povo, todos os funcionários, que ele o cumprimentava desde o porteiro até a cozinheira. Então, ele qualificava as pessoas. E nessa demonstração, o cara é muito falante, e fala, e fala, e fala, fala. E o pobrezinho de um rapaz muito jovem, que tinha sido um simples ajudante do mecânico, esquecido de um canto. E ele o convida a participar daquela demonstração. Então, isso me tocou, porque eu não sabia. Eu não sabia. Você veja que quantas frases assim a gente tem de efeito, como você, muitas vezes você está na sua casa, você tá necessitando
que chegue alguma coisa, ou que você tenha, você às vezes está com pensamentos negativos, pensamentos que não está te elevando, e você abre teu WhatsApp e está lá uma mensagem de um amigo que te eleva. Então, por isso que nós precisamos ser seletivos, porque isso influencia no nosso dia a dia. É deixar de assistir tanta tragédia, tanto jornal, muitas vezes, é porque hoje a gente só tem um controle para desligar, mas às vezes eu dizia até, tem dia que a gente desliga e fica com sangue nas mãos. Então, a televisão é boa, tem coisas boas, tem programas muito educativos. Então, vamos ser seletivos, gente, porque aquilo que a gente está colocando dentro de nós emana e toca nos outros, entendeu? Então, falando de influência, de influenciador, de tudo mais, eu acho que o maior influenciador das nossas vidas chama-se Jesus Cristo. Ele é tão influenciador que ainda hoje, se você for se aprofundar nos evangelhos, é muito interessante porque o evangelho ele é atemporal. Agora, é certo que existem as pessoas que interpretam de acordo com as suas necessidades. Mas até aí a gente tem que ter uma fé lógica e não uma fé fanática. Temos que ter uma fé raciocinada. Porque não adianta você, à medida que a gente estuda, que a gente se aprofunda, que a gente vai atrás de pessoas que têm mais estudo do que você vai acumulando, você vai se aprofundando e você vai ver quão belo é o conteúdo que Jesus nos deixou. Porque ele não deixou para uma religião, ele deixou para a humanidade. Então, uma humanidade que pega do rico ao pobre, que vai do bonito ao feio, vai de todas as cores. E eu achei uma colocação muito interessante com relação a você dizer assim, hoje eu às vezes até fico a me perguntar se a gente poderia fazer ou deveria fazer essa divisão, rico, pobre, porque muitas vezes você é pobre materialmente, mas você é rico de informações, você é rico de conteúdo evangélico, filosófico. Sabe aquele senhorzinho que mora lá no pezinho da serra? Ele muitas vezes sabe muito mais do que muita gente pós-doutor, com doutorado, mestrado, etc. Porque eles são formados na faculdade da vida. Então, eu queria pedir licença aqui, falando de evangelho, de ler o prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu até o fiz há pouco tempo no Evangelho que a gente se encontra todas as quintas-feiras à noite, em que ele diz assim, eu achei isso lindo. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, com um imenso exército que se movimenta desde que dele recebeu o comando. Espalham-se sobre toda a superfície da terra, semelhante às estrelas cadentes. Vêm iluminar o caminho e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo, em verdade, são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas em ter o seu sentido verdadeiro, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como o som da trombeta e os coros dos anjos se reúnem. Homem, nós vos convidamos ao concerto divino, que vossas mãos tomem a lira, que vossas vozes se unam, e que no hino sagrado se estenda e vibrem em uma extremidade à outra do universo. Homens, irmão a quem amamos, estamos juntos de vós, amai-vos também uns aos outros, e dizei do fundo do vosso coração, fazendo as vontades do Pai que está no céu, Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. Isso não é nada mais, nada menos do Espírito de verdade.
Tem uma nota de rodapé. A instrução assim, transmitida por via mediúnica, resume a uma só vez o verdadeiro caráter do Espiritismo e o objetivo desta obra. Por isso, ela está colocada aqui no prefácio. Quer dizer, isso é no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo. Gente, outra coisa que as pessoas que não são espíritas geralmente costumam confundir. Como se o espírita não seguisse a Bíblia. Já foi esse tempo, hoje em dia é o contrário. Nós precisamos, para entender certas coisas que são passadas na época de Jesus, elas vinham muitas vezes citadas pelos profetas, está lá no Velho Testamento. Então hoje se estuda profundamente, porque o Evangelho ele é muito mais rico nas entrelinhas do que propriamente nas linhas. Na leitura simples, na simples interpretação. Então, que influenciador é esse? Quem é Jesus? Jesus, o Nazareno, que eu acho muito engraçado, porque na sua vida, como ele viveu em Nazaré, né? Ele, se fosse como a maioria das pessoas, Francisco de Assis, Antônio de Pádua, Madre Teresa, também Madre Teresa de Calcutá, também a mesma história de Jesus, né? Porque ela nasceu num lugar, mas foi conhecida pelos trabalhos de outro. Então Jesus era para ser Jesus de Belém, né? Mas há também quem diga que ele pertenceu a uma seita dos nazarenos, aí também era por ser chamado Nazareno. Mas isso, a maioria vence por ele ter nascido em Nazaré. Então, um homem simples, mas de grande conteúdo. Porque ele era um avatar aqui na Terra. Isso é muito importante. Ele é tão importante que a história não escreveu nada sobre ele. Os romanos, naquele momento, não iam perder tempo com uma pessoa sem valor. Mas ela é de tanto valor, que ele ainda perdura todos os seus ensinamentos entre nós. O Sermão do Monte, gente, é uma coisa muito grandiosa, muito bela, e que a gente pode tirar vários exemplos, que a gente pode, através deles, acolher muita gente. A gente pode ajudar, porque a verdadeira caridade não está em você dar e ser mostrado o que fez, mas está em acolher. Não importa se aquela pessoa fez o certo ou fez o errado. Eu não estou aqui querendo dizer que com isso nós vamos passar a mão em quem fez algo errado. Não. Eu apenas quero dizer que a pessoa, mesmo quando erra, precisa de um acolhimento e de uma conversa. Você não fez adequadamente, como deveria fazer. Então volta, que é isso os ensinamentos do nosso Pai Celestial. Filho, tu erraste. Faz o seguinte, volta de onde tu erraste. Desmancha o errado que tu fizeste e recomeça. Porque eu estou aqui para te auxiliar. Essa é a condição verdadeira de um pai. Essa é a condição verdadeira de um filho. De ser humilde na hora do erro. Acatar a opinião de pessoas que estão ali para te auxiliar. Agora também ser humilde. Porque muitas vezes você está errado. Não quero ouvir a opinião de quem. Não é assim. Você errou. Você precisa de alguém que chegue junto de você e lhe estabeleça alguma conversa. Para quê? Porque isso já é um jargão. Errar é humano, mas permanecer no erro é burrice. Então, nós temos hoje, meus amigos, muitas oportunidades de caminhar dentro da luz desse evangelho. Então, quando eu volto a falar do Sermão do Monte, é muito interessante uma coisa, porque eu estava assistindo a uma palestra de Celestino e eu não sabia disso, que o Sermão do Monte não foi dito de uma vez só. Ali são várias passagens onde Mateus, que é segundo Celestino, dos evangelistas, é o mais didático. Então, ele fez uma coletânea do Sermão do Monte. E onde o Pai Nosso foi ensinado, que foi no momento em que eles estavam só reunidos, os discípulos de Jesus, numa caverna. E eles pediram, mestre, nos ensina como orar. E assim Jesus fez. Gente, o Pai Nosso é uma coisa tão rica,
Porém, não vamos banalizar como ultimamente vem sendo feito. É muito bonito, faz devagar. Pai nosso que estás no céu, Pai nosso. É muito difícil você ter uma prece que ela seja coletiva. E no Pai Nosso você louva, você agradece. E a forma como Jesus dividiu o Pai dele conosco é muito bonito. Ele louva, ele agradece. Né? A gente perdoar as nossas ofensas, repara, ele vem ali ensinando sobre o perdão. Perdoar as nossas ofensas à medida que eu perdoo a quem me tem ofendido. Eu acho que é mais justo a gente pedir assim. Porque é muito você se comprometer com a espiritualidade maior, com o nosso irmão maior. Jesus dizia assim, perdoar as nossas ofensas, assim como eu perdoo a quem me tem ofendido. Será que a gente perdoa? Embora eu estava conversando com uma amiga minha essa semana, eu a considero, apesar de ser muito jovem, daria para ser minha filha tranquilamente. E ela falando de uma coisa, ela é muito engraçada e ela diz assim que o maior dos capítulos, né, do Evangelho é o capítulo 5. E ela diz que é o que mais gosta dela, porque, se eu não me engano, deixa eu ver aqui, é Ser Perfeitos. E ela diz que é um que ela não tem jeito, ela diz que é Isis, ela sempre reporta esse, né? Se eu não me engano, gente, eu não vou demorar aqui procurando, é o Ser Perfeito. Então, é muito importante as mensagens que a gente tem. Então, você veja que dentro dos evangelistas, né, eles foram intuídos. Eu acho que havia uma equipe muito importante para colaborar com essas pessoas. Que você vê assim uma noção toda mais pelo lado emocional, o outro pelo lado mais didático. Já João era mais o lado espiritual. Lucas escreveu através de comentários de outras pessoas. Então, você veja que é muito bonito o Evangelho. E quem é esse influenciador que até hoje contribui para a nossa vida? Eu digo que o Evangelho é como a prece, ele é 2 em 1. Se você lê uma passagem e você está muito eufórico, ela te acalma. Se de outra forma você estiver muito triste, ela te eleva. Então, minha gente, vamos ter respeito, acima de tudo. Não trazer esta brasa tanto para a sua sardinha e ver o conteúdo verdadeiro daquilo que Jesus queria dizer. Porque muitas vezes há coisas que você não há sentido, daí você precisar de estudo, de compreender que uma interpretação, acima de tudo, ela precisa de uma tradução. E ver que tradução você está seguindo. Eu não sabia, gente, sinceramente, que o Sermão do Monte tinha sido de várias, cada passagem ali diz que foi um momento, e não, ele não foi lido num momento único, foi dito num momento único. Então, gente, eu queria muito assim que vocês parassem para pensar que nós somos influenciadores, muitas vezes, de nossas crianças. Eu vi um psicólogo essa semana falar uma coisa muito importante. Ele estava falando sobre a ansiedade. E ele disse assim, não diga dos seus medos a uma criança. E eu me lembrei que quando a gente estudava, tem a questão do medo objetivo e o medo subjetivo. Então, subjetivo é aquele que você vai passando de forma... o objetivo é aquele que você sofre, que você passa por aquilo. E o subjetivo é aquele que você vai pegando porque outras pessoas falaram aquilo. Eu me lembro que há tempos atrás era muito interessante as pessoas, para poder aquietar as crianças, eu não passei isso não, gente. Muitas vezes eu via pessoas que conviviam com a gente dizer, olha, o velho vem lhe pegar. Tu já imagina como é que essa criança ficava? O medo de escuro, certas coisas. E muitas vezes você recebe aquele medo porque você ouviu muito sua mãe dizer, eu tenho medo disso, eu tenho fobia disso. É tanto que eu acho uma coisa muito interessante no dia de hoje, eu estava dizendo assim, tubarão. Quem não teve medo? Eu, pelo menos, de um tubarão subir pelo seu ralo quando você assistiu aquela série de filmes, né?
Porque fica, é isso que eu estou querendo dizer a você, fica a nível do seu inconsciente e você, coisa mais ridícula. E o que é que hoje faz? Eu vejo muita gente, muitos desenhos animados, porque eu tenho um neto muito bebê que mora comigo, e ele é o tubarão, como é que se diz? Hoje em dia tem o tubarão, tem mãe de tubarão, tem vó de tubarão, que eu faço aqui uma ressalva porque botaram uma avó com a boca muito murcha, que eu não acho que isso seja certo. E, e isso vai ficando na criança. Mas já fizeram outro desenho com essa mesma música em que a avó uma avó bem enxuta, certo? Então é isso que eu digo. Vamos ver o quanto a gente influencia essas pessoas para o bem. Vamos ensinar essas pessoas a ler o Evangelho desde pequenininho. Eu acho muito interessante, Zé Otávio, uma vez, eu assisti uma palestra dele, e que ele dizia assim, que ele lia as filhas dele muito pequenas, mas ele lia, ele conseguia ler o Evangelho toda noite para elas. Porque ela ali é pequena, mas a gente não sabe o quanto aquele espírito absorve. E é muito importante, gente. Vamos influenciar para o bem. Vamos contribuir para o bem. Não quer dizer que um dia você erre, que você dê uma escorregada. E outra coisa, vamos trabalhar assim, esse eu. Como é que eu posso enfrentar isso? Deus me proteja de mim. Também é uma coisa que está aí bem sendo falada. E por que Deus proteger a gente da gente? Porque muitas vezes a gente precisa se conhecer, trabalhar nossas fobias, trabalhar os nossos medos e não passar para ninguém. Vamos trabalhar, acima de tudo. Há como fazer isso. Principalmente não passar para as nossas crianças, certo? É muito importante, gente, que nós possamos ter a luz ali no fim do túnel, mas uma luz que possa, ela por pequenininha que seja, né, seja luz. Que nós possamos um dia, assim como a gente lê nos livros de André Luiz, não que a gente seja, que a gente precise de tochas para iluminar o nosso caminho, mas que essa luz que ilumina o nosso caminho se projete da gente mesmo. Gente, muita paz, muita luz, que nós sejamos influenciadores do bem, que nós possamos criticar menos, se queixar menos, ter bom humor, isso é muito importante, porque o bom humor é contagiante, assim como o mau humor. Então, se você não está bem, se recolhe, faz uma prece, fica ali no teu cantinho e só quando você estiver bem, mas bem mesmo, aí você tem condição de trazer uma colaboração para aqueles que convivem com você. Porque ninguém é obrigado a te aguentar de mau humor. Então, sempre que mais seu dia, agradece a Deus, faz logo uma prece na cama. Não precisa ser uma prece muito grande, mas só elevar o pensamento, pedir a Deus que nos ajude para contribuir naquele dia, é muito importante. Minha gente, muita paz, muita luz. Vamos ser influenciadores do bem. Vamos ser influentes, certo? Que Deus contribua para todos que nesse momento está ouvindo essa conversa, esse papo, que eu posso ter deixado para vocês, gente, alguma semente, que eu possa ter influenciado vocês de alguma forma. Eu agradeço à equipe encarnada e desencarnada do Leopoldo Machado por essa confiança e queria pedir a Deus que Deus sempre possa nos ser guia, assim como seu Filho Jesus, através dos seus evangelhos, de luz, de verdade e de muito acolhimento. Muito obrigada, gente. Fiquem com Deus. Então, que possamos nos tranquilizar nesse momento, respirando tranquilamente, buscando nos voltarmos à concentração em nós mesmos, buscando escutar o nosso interior e levá-lo a Deus. Senhor, te agradecemos mais uma vez pela oportunidade
do nosso dia, pela oportunidade que é a vida e estar aqui neste planeta, tendo a chance de evoluirmos, de crescermos, de nos conhecermos, simples e ainda ignorantes como somos, pequenos, mas cercados e alimentados pelo Teu amor. Te agradecemos por mais um dia, por todos os nossos passos, todos os nossos sofrimentos, as nossas angústias, que nos trouxeram até onde nós estamos hoje, sabendo que o nosso caminho é o engrandecimento, é o avançar, é o crescer. Te rogamos sabedoria, paciência, principalmente, para lidarmos com nossa pequenez, mas também para não duvidarmos do quanto ainda temos a evoluir e a crescer. Amém.